Vamos neste vídeo continuar a falar sobre classes e sobre métodos, mas vamos falar sobre um método especial, chamado construtor de uma classe. Vamos então falar aqui sobre o que é o construtor de uma classe. E neste caso concreto voltei novamente a limpar o meu projeto para poder exemplificar aqui de uma forma mais consistente o que é um construtor de uma classe. Eu defini no título deste vídeo que o construtor de uma classe é um método. Na realidade não é um método, mas é muito semelhante a um método. Vamos criar aqui uma classe designada por sócio. Ok, sócio é uma classe que eu gosto muito de usar porque ela permite exemplificar este mecanismo de uma forma muito interessante. Ora, o sócio será genericamente alguém que está inscrito numa associação ou num grupo. E, obviamente, o sócio contém um conjunto de dados de identificação, nomeadamente string nome, int idade por exemplo, uma string também do sexo, neste caso feminino ou masculino. Poderíamos colocar aqui uma variável booleana, boolean, que poderá ser, vamos chamar aqui sócio VIP, por exemplo, se é um sócio VIP ou não. Ora, o que acontece aqui tecnicamente é o seguinte, estas são as propriedades da classe sócio. Portanto, sempre que eu aqui faço na minha classe principal sócio S1 é igual a new sócio, o que basicamente eu estou a fazer é criar um sócio cujo objeto tem o nome S1. E neste caso S1 ponto, e temos aqui idade, sexo, VIP, etc, etc. E portanto eu posso aqui definir os dados de cada uma destas variáveis ou destas propriedades do meu sócio. Ora, mas vamos imaginar que, por exemplo, quando nós quiséssemos construir um novo sócio, aqui de imediato nesta nossa enunciação, nesta instanciação, nós queríamos passar parâmetros para a nossa variável. Ou melhor, para o nosso objeto, neste caso para a classe sócio. Ora, isso é possível se nós tivermos um construtor. O construtor, de uma forma genérica, existe por defeito de forma invisível em qualquer classe. Ele aqui não está visível. Para construir um construtor, vamos construir uma espécie de método que não tem tipo de retorno, mas que pode conter parâmetros. Isto é, vamos escrever, e por uma questão de escrita, vamos clarificar isto da seguinte forma. Public sócio. E reparem o que é que acontece neste caso. Este método, ou aparentemente este aspecto de programação que se assemelha a um método, não é tecnicamente um método. Porquê? Porque não tem aqui um valor de retorno. Um valor de retorno que poderá ser por defeito void, mas que neste caso não é nem void, nem int, nem string, nem nada do género. O que define então um método é o facto de ele ter então um access modifier, pode ser explícito ou implícito, o que quer dizer que se eu não definir e se eu deixar ficar assim, sócio também é válido porque vai assumir que é do tipo público, ok? E por conseguinte, normalmente eu gosto de pôr public, mas poderá não ter, e portanto, em algumas linguagens de programação, nomeadamente em C#, é obrigatório ter aqui o Access Modifier. Neste caso, no Java, não é mandatório, não é obrigatório. E portanto, aqui o sócio vai ter aqui um seu espaço para execução de um bloco de código. Ora, o que vai acontecer aqui na nossa classe e no nosso método main é que quando nós criamos uma instância, criamos um objeto que é uma instância da classe sócio, e definimos então new sócio, o que vai acontecer é que se a classe sócio tiver então um construtor, esse construtor vai ser automaticamente executado. O que quer dizer que nós podemos testar essa realidade simplesmente colocando aqui um system.out.println e vamos colocar aqui novo sócio criado. Agora, o que é que vai acontecer então quando eu criar uma instância desta classe sócio? Vai aparecer na consola esta frase.
Ok? E reparem como eu aqui não tenho grande implementação de código, a não ser o facto de criar um novo sócio, a partir da sua classe sócio, um novo sócio chamado S1. Não tenho aqui nenhum system, print, ln, etc. Ora, então vamos aqui executar. E reparem o que é que aconteceu, novo sócio criado. E o novo sócio foi criado quando a nova instância foi aqui criada através da palavra new sócio. Como podem reparar, new sócio tem aqui abrir e fechar parênteses. E não tem neste momento nada no seu interior. Ora, não tem nada precisamente porquê? Porque este construtor, eu vou colocar aqui construtor da classe, não tem qualquer espécie de parâmetro. Mas eu posso, por exemplo, colocar aqui string nome e agora vamos colocar aqui o seguinte. Define o nome do sócio. E neste caso posso colocar this.nome, portanto estamos-nos a referir a este valor ou esta propriedade da classe, é igual a nome, que é exatamente este valor que é transferido por parâmetro para o interior do meu construtor. E quando eu quero apresentar os dados do meu sócio, eu posso ter, inclusive, até um outro método. E neste caso, exatamente um método. Public void apresentar sócio. E não vamos ter aqui qualquer parâmetro e ele vai apresentar simplesmente os dados do sócio. Neste caso, system.out.println nome mais nome. E vamos então verificar o que é que acontece nesta circunstância. Reparem que agora já está aqui a gerar um erro. Um erro porquê? Porque sócio contém uma assinatura com valor string. Então vamos lhe chamar aqui, vamos passar o valor João. Ok? E depois vamos fazer o seguinte, s1.apresentar sócio. E reparem então o que vai acontecer, nome João. Ora, eu posso fazer simplesmente o seguinte, vamos aqui criar vários. E reparem, então, Paula, Carlos. Claro que aqui S1 passa a S2, aqui é S3, aqui é S3 e aqui é S2. Ok? E reparem como cada um dos objetos vai, através do seu construtor, passar para o interior da instância da classe sócio, vai passar o valor do nome e desta feita temos então o valor do nome definido.